Boa noite, a UATV está de volta com uma nova edição de notícias. Se você quer saber o que está acontecendo na Ucrânia, na Europa e nos assuntos globais, inscreva-se em nosso canal. Hoje, dia 3 de março, abordaremos os seguintes tópicos. Mais de 90 mil tropas inimigas mortas e feridas durante 3 meses de inverno de 2026. Putin perde mais soldados do que é capaz de repor. A Rússia, a chamada segunda maior potência militar do mundo, apresenta os piores resultados de sua história. Avança apenas dezenas de metros por dia e a um custo muito impressionante. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky oferece ajuda ao Oriente Médio para derrubar drones Shahed, mas há uma condição importante para esse apoio. As tropas aerotransportadas ucranianas romperam as linhas de defesa russas na direção de Alexandrivka. Como resultado, foram libertadas 9 comunidades e destruída uma quantidade significativa de equipamento russo. As forças aerotransportadas da Ucrânia confirmam que a operação foi realizada de acordo com um plano previamente bem preparado, com decisões adequadas tomadas em tempo oportuno. As forças russas não tiveram acesso à rede Starlink, que estava restrita, o que foi uma grande ajuda para a Ucrânia, pois afetou significativamente a percepção do inimigo em particular e complicou o comando e o controle em geral na fase inicial da operação de contraofensiva ucraniana, embora os russos não tenham interrompido totalmente suas ações ofensivas e continuassem avançando, o que não os ajudou de forma alguma. As forças de assalto aéreo observaram que suas unidades e subunidades militares continuam realizando operações ofensivas ativas na frente de Oleksandrivka, impondo suas próprias condições de batalha aos russos. No decorrer da operação, os russos estão sendo sistemática e decisivamente expulsos de posições fortificadas. Ataques em grande escala e de precisão estão destruindo mão de obra, armas, equipamento militar e equipamento especializado russos. Da declaração do Comando das Forças de Assalto Aéreo das Forças Armadas da Ucrânia. 92.850 ocupantes russos mortos e feridos ao longo de 3 meses de inverno, conforme confirmado pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrsky. Além disso, em fevereiro de 2026, as forças de defesa recuperaram o controle de mais território ucraniano do que as forças russas capturaram. Os analistas da Deep State estimam que a Rússia ganhou o controle de apenas 126 km² em fevereiro de 2026, o que é 2 vezes menos do que em janeiro e a menor taxa de progresso em 2 anos. Estamos realizando operações ativas eficazes nas direções de Oleksandrivsky e Huliaipole. Apesar das repetidas declarações da liderança russa, estamos intensificando o controle sobre Kupiansk e reduzindo o número de infiltrados inimigos na cidade. Continuamos a conter os invasores na aglomeração de Pokrovsk-Mirnohrad. Estamos firmes. Oleksandr Syrsky, comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Bucha de canhão e ondas de carnes. Esquadrões que não fogem atirando nas costas deles quando tentam escapar e fugir. Essa é a tática russa. É muito ineficiente e sangrenta, mas o Kremlin não se importa com quantos russos mais morrerão, enquanto morrem servindo às ambições imperiais doentistas de Putin. O fato é que o Putin e seu exército podem estar em qualquer tipo de apuro, mas o ditador russo nunca vai admitir isso. E ele sempre vai querer continuar a guerra e devorar mais pessoas, dinheiros, terras. A Ucrânia está ciente dos planos da Rússia. Não é difícil obter informações, na verdade, pois esses planos simplesmente nunca mudam. Os russos não conseguiram atingir nenhum dos seus principais objetivos para 2025. Entendemos que suas intenções permanecem inalteradas. A ocupação do leste do nosso estado, ou seja, as regiões de Donetsk e Luhansk. Eles definitivamente querem continuar avançando em direção à região de Zaporizhia e também em direção a Dnipro. É difícil para eles, no entanto, ainda estão de olho na região de Odessa. Vemos tudo isso, mas seus esforços não têm nada a ver com a situação real.
As Forças Armadas russas na Ucrânia estão demonstrando o ritmo ofensivo mais lento visto em qualquer grande campanha militar do século passado. Essa é a conclusão de um novo relatório analítico do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. De acordo com estimativas de especialistas, desde o início de 2024, o avanço médio das forças russas nas principais frentes tem oscilado entre meros 15 e 70 metros por dia. Apesar das ameaças de Putin de tomar toda a região de Donetsk até o final de 2025, ele continua notavelmente longe desse objetivo ao entrarmos em março de 2026. Mas em nossa reportagem. A Rússia precisará de aproximadamente 1 ano e meio para ocupar totalmente a região de Donetsk, afirmou o vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, brigadeiro-general Pavlo Paliza. Para Moscou, isso custará enormes recursos, tanto materiais quanto humanos. Em 2025, o país agressor conseguiu capturar menos de 1% do território da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o comando russo perdeu mais de 450 mil soldados, mortos e feridos, ao longo do ano. Eles não abandonaram a conquista da região de Donetsk. Continuam a planear criar uma zona tampão no território das regiões de Kharkiv e Sumy. Esperam avançar o mais possível nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia e criar condições para reivindicar a conquista de Zaporizhzhia, Kherson, Mykolaiv e Odessa. Neste momento, objetivamente, não vejo qualquer possibilidade de os russos concretizarem estes planos nos próximos 6 meses. Pavlo Paliza, vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, numa entrevista ao projeto televisivo Donbas.Realities, da Radio Free Europe. O ritmo de avanço do exército russo na Ucrânia é o mais lento em mais de um século de história da guerra moderna, concluíram analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. A ofensiva em Chasiv Yar, que começou em fevereiro de 2024, avançou a uma velocidade de 15 metros por dia. Em menos de 2 anos, o exército russo avançou apenas 10 quilômetros e ainda não conseguiu o controle total da cidade. Notavelmente, os ocupantes não reduziram a intensidade dos ataques. Isso indica o esgotamento das tropas de ocupação e um declínio na qualidade de seus recursos, afirmam os especialistas. Os russos estão agora tentando principalmente atacar a logística ucraniana e se reagrupar. Isso é óbvio porque, em primeiro lugar, eles estão se preparando para uma ofensiva maior e, em segundo lugar, eles próprios têm problemas logísticos e de comando após perderem o Starlink. Eles precisam de algum tempo para se preparar, embora seja improvável que eles compensem totalmente a ausência dessa tecnologia. Viktor Trehubov, porta-voz da Força-Tarefa Conjunta das Forças Armadas da Ucrânia, no Teleton da United News. O exército ucraniano rompeu as defesas russas na direção de Oleksandrivka, informou o comando das tropas de assalto aerotransportadas das Forças Armadas da Ucrânia. Durante a operação de combate, unidades de reconhecimento ucranianas destruíram posições de tiro inimigas, eliminaram pessoal e atacaram locais de armazenamento de munições. Assim, os planos do inimigo de avançar ao longo da fronteira administrativa das regiões de Zaporizhzhia e de Dnipropetrovsk foram frustrados, e uma ponte foi aberta para as tropas ucranianas. O inimigo não conseguiu acumular recursos, muito menos mobilizar suas principais forças de ataque, para implementar esse plano estratégico ofensivo. Não há avanços sistemáticos, exceto, como observamos, em alguns vilarejos e assentamentos que já foram destruídos. A situação na aglomeração de Pokrovsk-Mirnohrad permanece difícil, informou o comando do agrupamento de tropas do leste. Os comandantes russos estão enviando reservas adicionais e aumentando a intensidade dos ataques aéreos. O inimigo está utilizando táticas de infiltração com pequenos grupos de infantaria, empregando quadriciclos e outros equipamentos. As unidades das forças de defesa continuam contendo os invasores russos. O agressor está sofrendo perdas significativas neste setor da frente. As perdas totais de combate da Rússia, desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia, já ultrapassaram 1.268.000 soldados. Segundo o Estado-Maior ucraniano, as Forças Armadas da Ucrânia destruíram, no dia anterior, 5 tanques russos, 20 veículos blindados de combate, 47 sistemas de artilharia, 6 sistemas de defesa aérea, 1 navio e 235 unidades de equipamentos automotivos do inimigo. Eles atingiram com muita força as reservas do inimigo, e é por isso que perdas de até 1.000 pessoas por dia, de diferentes unidades inimigas, indicam que as reservas do exército russo não estão sendo repostas. Eles poderiam mobilizar até 28.000 pessoas por mês. Nós estávamos eliminando aproximadamente 30 a 35 mil por mês.
Operadores das forças de sistemas não tripulados atingiram meios de defesa aérea do exército do país agressor. Combatentes do primeiro centro separado das forças de sistemas não tripulados realizaram ataques de precisão contra uma estação de radar e um lançador do sistema de mísseis antiaéreos S-300 nas proximidades de Mariupol, temporariamente ocupada. Isso reduziu significativamente a capacidade do inimigo de controlar o espaço aéreo e dificultou a detecção de alvos e a orientação de mísseis. Reportagem de Victoria Xistilkina para UATV Notícias. Enquanto isso, Donald Trump afirma que os Estados Unidos têm armas suficientes para lutar para sempre e estão se preparando para um grande golpe contra o regime iraniano, ao mesmo tempo em que culpa Joe Biden pela escassez de armamento, alegando que Biden enviou ajuda militar excessiva à Ucrânia. Não conseguimos encontrar qualquer lógica nisso, portanto, sem comentários, apenas citação direta. O sonolento Joe Biden gastou todo o seu tempo e o dinheiro do nosso país, dando tudo a P.T. Barnum da Ucrânia, centenas de bilhões de dólares. E embora tenha dado tanto do que era super valioso, não se preocupou em repor. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos no Truth Social. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que a Ucrânia está pronta para ajudar os países do Oriente Médio a se protegerem dos drones iranianos Shahed. Em troca, a Ucrânia está pedindo aos líderes árabes que pressionem Moscou. O Oriente Médio mantém laços econômicos estreitos e relações com a Federação Russa e exerce uma influência significativa. Se eles sinalizassem à Rússia para observar um cessar-fogo por um período de, digamos, 1 ou 2 meses, poderíamos então enviar nossos especialistas para proteger a população civil. Como afirma o político em seu artigo, o Irã tornou-se o mais recente país, depois da Síria e da Venezuela, a sentir em primeira mão o que significa e o que não significa uma parceria com a Rússia. Desde que iniciou sua guerra em grande escala na Ucrânia há 4 anos, o Kremlin tem exercido sua força retórica como porta-bandeira do chamado mundo multipolar. No entanto, em momentos decisivos, sua resposta no terreno em nações aliadas tem sido visivelmente fraca, à medida que seus líderes são atacados. Primeiro, Bashar al-Assad, da Síria, aprendeu no final de 2024 que apoio russo não garantia a sobrevivência de seu regime, enquanto as forças rebeldes invadiram Damasco. Nicolás Maduro, da Venezuela, preso em uma cela americana desde o início deste ano, também deve estar se perguntando onde estava o Kremlin em seu momento de necessidade. Recentemente, o ditador iraniano Ayatollah Ali Khamenei foi morto durante ataque a Teherã e a Rússia não fez nada a respeito. Mais uma vez. O Irã agora ameaça se tornar o mais recente exemplo da discrepância entre o discurso grandioso do Kremlin diante da hegemonia americana e o mundo real, onde essa hegemonia está cada vez mais evidente. Bem, não é bem verdade que a Rússia não tenha feito nada. A Rússia enviou sua condenação. E, citando novamente o artigo de Político, a falta de intervenção da Rússia no Irã representa, sem dúvida, um golpe à sua reputação no cenário global. Mas também pode trazer alguns benefícios. Moscou espera desviar a atenção de si mesma, destacando o fracasso do Ocidente e, particularmente dos Estados Unidos, em cumprir as normas internacionais. O pacificador está de volta. As negociações com o Irã eram apenas uma fachada. Todos sabiam disso. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e rede social X. Então, esse é o novo mantra de Putin, que ele usará como argumento para tentar encobrir sua fraqueza na Síria, na Venezuela ou agora no Irã. O grande e malvado Ocidente está às portas, e é por isso que a boa e velha Rússia teve que invadir a Ucrânia. A Ucrânia tem seu próprio ponto de vista sobre as consequências da queda do regime iraniano, segundo o ministro das Relações Exteriores ucraniano Andriy Sybiha.
O Irã e a Rússia assinaram um acordo de parceria estratégica abrangente de 20 anos no ano passado. Mas Putin provavelmente está mais preocupado com o aumento dos preços do petróleo do que seus parceiros em Teherã. No momento mais crítico, a Rússia simplesmente lavará as mãos. Isso já aconteceu muitas vezes. A queda de Assad, Maduro e Khamenei terá consequências estratégicas para o regime em Moscou, aproximando seu próprio colapso. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, em X. A Rússia nem só não ajudou seu aliado, como ainda nem sequer iniciou uma declaração oficial correspondente sobre os eventos no Irã por parte da organização BRICS, apesar do fato de o Irã ter se juntado ao grupo há 2 anos. Lá se vai a amizade de Putin. É tudo por hoje. Compartilhe sua opinião nos comentários e, se achou as informações interessantes, inscreva-se em nosso canal. Até amanhã!